Olá a todos aqueles que estão comigo há muito tempo e me seguem. Hoje vou estar conversando com vocês a respeito de um tema muito interessante que está acontecendo com todos nós. O ser humano, veja bem, o ser humano é um ser que vive através do tempo e que pontua a sua vida através do tempo. Veja bem, nós fazemos aniversário, nós comemoramos o início de um ano, o fim de um ano. Às vezes a gente não se lembra de comemorar o início do dia ou o final do dia, mas também é marcado por um tempo. Até a nossa vida tem um tempo em que ela está evoluindo, está crescendo, amadurecendo, que nós estamos vivendo, né? Então, assim, muitas vezes nós temos que encerrar um ciclo para começar outro. E que ciclo é esse que nós estamos encerrando? Com certeza é um ciclo de passado, né? Assim, a vida é mudança, a vida é movimento e nós estamos mudando o tempo todo. É o encerramento, às vezes, de um trabalho, você vai começar outro, é encerramento de um relacionamento, você vai começar outro, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê muito esses ciclos através dos nossos filhos também. Se encerra o ciclo da escolinha do pré, se encerra o ciclo do ginásio, se encerra o ciclo do colegial, se inicia outra etapa de vida, que é o ir para a faculdade ou começar o primeiro emprego, né? E nós também, isso ocorre não só com os nossos filhos, ocorre com todas as pessoas que estão vivendo, porque a vida é mudança e ela o tempo todo está nos oferecendo novas oportunidades. Mas, sem dúvida nenhuma, nada ocupa o lugar que está ocupado por outro. Então, assim, se eu estou num trabalho que eu não gosto, que não me satisfaz, e eu posso ter essa oportunidade de encerrar esse ciclo e começar outro, eu preciso encerrar esse ciclo de uma maneira que não fiquem pendências que possam me atrapalhar emocionalmente, né? Ou emocionalmente, às vezes até atinge outros âmbitos do ser, né? Outros setores da nossa vida. E também isso ocorre com relacionamentos, né? É o namoro que nos satisfaz, é um casamento que já está dolorido há muito tempo e que as pessoas têm uma tendência muito grande de se acomodar. Eu já sei qual é o sofrimento desse, então por que eu vou arrumar uma situação nova? E as pessoas se acomodam muitas vezes ao sofrimento. A gente vê, por exemplo, até nas histórias de abuso, as pessoas se acomodam aos abusos e justificam os abusos e continuam nas situações convivendo com abusadores, né? Então, assim, porque é necessário e é difícil que nós estamos trazendo algumas dicas para facilitar este processo, para encerrar algumas coisas e para ter condições de começar outras. Nós estamos vivendo um tempo, o final do ano, nós já temos, às vezes, aquela crise de final de ano, porque nós começamos a avaliar tudo aquilo que nós vivemos, principalmente quando nós nos lembramos dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. Será que realmente as coisas caminharam a contento, caminharam da maneira como eu quis que caminhasse, eu queria que realmente estivesse acontecendo? E muitas vezes não ocorre isso.
né? Então, o olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida e começar a fechar ciclos é importante, porque esta é a oportunidade de eu tirar alguma coisa do lugar. Eu não vou colocar um sofá novo na minha casa, numa casa, se eu não tiro o sofá velho, porque ele vai ocupar o mesmo lugar. Conosco é a mesma situação. Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. E esta situação de sair dessa zona do conforto, porque o ser humano tem muito isso. A gente gosta muito de ficar dentro de uma zona de conforto que a gente já conhece as coisas. Mesmo que essas coisas sejam sofrimento, mas nós já as conhecemos. Então, às vezes, as pessoas, uma grande maioria das pessoas, se acomoda nessa situação. Muitas vezes é necessário sair desse já conhecido para se aventurar em algo novo. Por quê? Porque a vida nos oferece uma porção de situações para que nós possamos vivenciá-las e para que nós possamos nos amadurecer interiormente. Às vezes, o encerramento do ciclo vem com uma sensação de liberdade, porque você enxerga todas as oportunidades que às vezes existem ali, que a vida está te oferecendo. É necessário o quê? Coragem? Sim, é necessário lançarmos mãos dessa coragem que existe em nós, para que possamos nos libertar dessas amarras que temos, que nos aprisionam a ciclos antigos e que dificulta que nós possamos caminhar em novas estradas, ver novos nasceres de sol, ver novos caminhos, conhecer novas pessoas, ter novas oportunidades. Mas assim, o encerramento de ciclo dói? Dói. Né? Parece assim que na vida tudo aquilo que vale a pena leva um custo, né? De alguma maneira nós temos que ter condições de arcar com este custo, né? Então, assim, é doloroso por quê? Porque tem aquele processo de apego nosso, né? Nós estamos muitas vezes apegados às situações, às pessoas, a lugares, às coisas, o que vai tornar esta situação mais difícil. É como aquela pessoa que precisa trocar de emprego, já se formou, já tem uma outra profissão, já tem condições de, mas ela está pegada àquela situação antiga, um apego assim afetivo. E realmente para desamarrar dessa situação, ela causa um certo desconforto. Essa situação pode estar ligada ao medo do novo e às falsas ilusões sobre o passado, como se ele fosse perfeito frente a esse desconhecido. Né? Como encerrar, então, um ciclo sem sofrimento? Como é saudável se encerrar os ciclos e fundamental na vida das pessoas, nós temos que encontrar formas de passar por este fechamento sem muito sofrimento. Se for, é um pouquinho de sofrimento, porque nós somos seres humanos, sentimos o tempo todo emoções e também um pouquinho de sofrimento, às vezes vem com algumas situações. Algumas dicas podem ser úteis quando chegar o momento de colocar um ponto final em algo ou simplesmente transformar essa situação. Primeira coisa seria definir metas e objetivos, definir o que eu quero para a minha vida, as minhas metas e objetivos pessoais e profissionais, porque afinal de contas, eu estou sendo o escultor dessa minha obra, eu estou construindo a minha vida. E realmente ela só vai estar pronta se eu me esforçar para trabalhar nela.
né? Porque assim, ao visualizar onde que eu quero chegar, eu tenho tranquilidade para estabelecer a rota. Se eu não visualizo o que eu quero, eu não vou estabelecer rotas para chegar lá. Percebem isso? Isso do ponto de vista profissional, isso do ponto de vista pessoal, isso do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de profissional. Eu não estou satisfeito com o que eu faço, mas eu já me esforcei para fazer outras coisas, eu já abri caminhos, porque se abre, às vezes, caminho com as picadas que se faz, né? Igual no mato, se não tem nada, você tem que fazer as picadas para abrir o espaço. Eu fiz, por exemplo, do meu relacionamento, como eu gostaria de ter esse relacionamento. Eu consegui isso? É possível fazer isso? Eu quero que a minha esposa seja mais atenta a mim, que me dê mais atenção, mas eu dou atenção a ela. Eu também faço isso. Será que eu não tenho que trabalhar mais nessa situação? Será que nós não temos que conversar e estabelecer um novo recomeço, uma nova meta? Pessoalmente, o que eu gostaria de fazer mais para mim? Eu gostaria de ter mais situações de repouso, de descanso, ter um hábito diferente, um passatempo, alguma coisa que me agradasse muito. Então, vejam bem, eu olhando para onde eu quero chegar, eu vou ter essa tranquilidade para começar a dar os passinhos para chegar lá, né? Então, essa transição ela pode ser até gradativa. Uma outra situação é eu fazer o pesar a situação que eu já vivi. Porque se eu tenho que tirar uma coisa do lugar para colocar outra, vamos supor aquela situação do sofá. Vou olhar para o sofazinho, olha, esse sofá eu ganhei de uma pessoa, foi realmente assim muito interessante, ele me serviu muito tempo, está aí com as marquinhas marcadas de tantas vezes que nós sentamos para assistir televisão. Sou grato a essa situação de vida, a esse imóvel, e vou descartá-lo, não jogando como lixo, mas vou descartá-lo como um objeto que às vezes pode servir para outra pessoa, porque eu já tenho um novo para colocar no lugar. E essa gratidão, essa sensação boa, ela, se nós temos, existe hoje vários estudos em universidades de renome que são feitos a respeito delas, desse sentimento de gratidão, que ele muda totalmente a nossa química corporal e a nossa química cerebral. Olha que interessante. E faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar nessa mudança que se faz necessária. Então, agradecer mesmo esse tempo que passou. E as coisas ruins, a gente coloca no pacotinho e joga fora, os ventos que levam embora. E as coisas boas, muitas vezes, relacionamentos que terminaram, mas que tiveram o seu quinhão ruim, nocivo, mas também o seu lado bom. Então, eu jogo aquelas lembranças ruins, deixo que o vento leve para longe e guardo as boas no relicário, porque, afinal de contas, essa pessoa também fez parte da minha vida e está na minha rede de memórias. Não preciso. Se eu faço isso, se eu começo a trabalhar dessa maneira, o que, que acontece? Eu não vou estar lembrando toda hora, porque o psiquismo faz isso, ele nos faz lembrar a toda hora muitas coisas que não estão resolvidas. Ou ele nos faz lembrar a toda hora, ou ele reprime profundamente dentro de nós, só que aquilo que está reprimido vai realmente nos sufocando e nos fazendo mal. Né? Então, assim, esta gratidão diariamente é muito importante. Quando você, por exemplo, estabeleça um horário na sua vida em que você seja grata. Eu gosto muito de tomar café dentro do ritual, né? Preparo o meu café da manhã e é o meu horário em que eu agradeço a vida. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo aquilo que está sendo
oferecido. Então, assim, porque assim, você começa um dia, começa um ciclo também, por exemplo, agradecendo, que você está fechando, mas agradecendo tudo aquilo que você tem. Eu gosto muito de rituais. Às vezes, por exemplo, para jogar as coisas fora aos ventos, já é um ritual. Você escreve e joga aos ventos. Você coloca fogo, cuidado para não colocar fogo na casa, ou joga nas águas que estão passando, tá? Entenda também que todas as decisões têm pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, às vezes nós temos muito receio de estar tomando a decisão errada e das consequências que isso pode trazer para a nossa vida. Olha, queridos, a gente aprende o tempo todo com os erros que a gente comete, né? Só que assim, a gente usa todo o nosso potencial para analisar realmente se aquela decisão pode ser a mais correta para a nossa vida. Às vezes as pessoas se sentem travadas durante as escolhas, então é importante assim entender que cada um dos cenários possui pontos positivos e pontos negativos. Nunca vai ser só pontos positivos. Todas as coisas trazem a necessidade de esforço, de dedicação, né? Tudo. A vida é assim, o viver é assim. Portanto, assim, vamos procurar enxergar o fechamento de um ciclo para além desses pontos negativos, mas principalmente os aspectos positivos. Uma outra questão muito importante é o seguinte: viver intensamente o presente. Por quê? Passado na lembrança, futuro na esperança. Né? Tem aquele ditadinho que fala isso. Porque é realmente. O passado só está nas nossas lembranças. Né? Porque assim, as preocupações excessivas e a ansiedade faz com que deixemos de viver o presente. Ou estamos muito presos ao passado ou ao futuro. A pessoa que está muito presa ao passado e com medo do futuro, ela não se mexe. Ela vai ficar na mesma situação a vida inteira. Muitas vezes a pessoa vem para a terapia e fala: meu pai, por que eu não me mexo, não consigo fazer nada? Alguma coisa está amarrando seus pés, está te amarrando. Alguma coisa está te fazendo com que você tenha medo de dar um passo em relação ao futuro, né? Então, assim, acontece que deixar de viver o presente pode trazer inúmeros malefícios para a sua vida, inclusive essa dificuldade de encerrar ciclos. Isso acontece porque a pessoa que não vive o momento presente, quando precisa iniciar um novo ciclo, tem a sensação de que não aproveitou quanto deveria aquela situação, que vai ficar para trás, seja o emprego, a vida de solteiro, a faculdade, coisas assim. Então, portanto, para não sofrer com essa questão, procure viver hoje. Todas as possibilidades que ela apresenta. Porque, assim, o que nós temos realmente é hoje. É hoje. No hoje é que nós construímos os passinhos para o futuro que nós queremos. E caminhando é que nós deixamos o passado para trás. Então, quando a gente fala em começar, comece novos hábitos. Coisas, às vezes, assim, que você sonhou em fazer na tua vida e que nunca fez. Por que você não fez? Aprender a dançar, começar a pintar, coisas assim. Ouvir, ter um tempo para você ouvir os passarinhos, para ver a natureza, para fazer alguma meditação, porque tem tanta coisa que nós podemos experimentar. Hoje, nós vivemos num tempo que não existe coisa que você não possa fazer. É curso de todo quanto é coisa, é possibilidades e oportunidades que existem. Né? Então, assim, você fazer alguma coisa gratificante para você é muito importante. Né? Eu trabalhei com muitas pessoas que serão muito ocupadas, empresários, pessoas assim. Então, eu só trabalho, só trabalho. E um tempo para você? Puxa, eu não tenho tempo para mim.
Eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para olhar para mim. Né? O único tempo é aqui. Quando eu venho na terapia, daí eu olho para mim. Então, veja bem, por que não criar espaços na sua vida? Ter os seus animaizinhos de estimação, que são ótimos companheirinhos para a gente, e ótimas fontes de carinho, e tantas outras coisas que vocês poderiam até estar me sugerindo. Outra situação é assim: desenvolva a tua segurança pessoal. Olhe para todos os desafios que você já viveu na sua vida. Eu sempre peço para vocês, faça aquela linha de tempo de 7 em 7 anos suas e veja todos os desafios que você já superou. Às vezes, olha até como você superou e como foi importante você ter superado. Esses recursos estão aqui dentro. Os bons guerreiros são aqueles que viveram muitas batalhas, que passaram, se sobreviveram a muitas batalhas. E a gente tem essa força de resiliência, a força de sobrevivência dentro de nós. A insegurança, sem dúvida, é um dos principais fatores que contribuem para causar essa dor no encerramento de um ciclo. Nesse sentido, é muito importante, né, trabalhar a sua segurança, a sua autoconfiança. Primeira coisa, mudar aquela vozinha que fica lá dentro falando coisas ruins para você. Bane aquela lá. Fala assim, olha, é uma governanta alemã, suma. Agora eu te dei estou te pagando a demissão, você sai. Né? É aquele coronel que fica lá falando mal, ou então aquele perfeccionista que está ali. Você fez errado, você não sabe fazer, você não. Bane, bane aquilo. Arruma alguém, um anjo da guarda que fale amorosamente com você. Ou um grilo falante amigo, amigo, não inimigo. Você não pode ter na tua cabeça o teu inimigo. Você não pode ser o seu próprio algoz. Você não pode ser o seu próprio monstro que te engole no dia a dia. Não. Bane isso da sua mente. Às vezes você dramatiza isso, faça isso, fale aos ventos, dá um jeito de colocar isso para fora. Tenho certeza que você vai encontrar. Converse com amigos, tem amigos que você possa conversar, dividir momentos interessantes, né? Então, assim, a decisão sempre é a sua. Não passe a responsabilidade da sua vida para outras pessoas, tá? Busque ajuda se você precisar. Tem muita coisa aí guardada nessas. Eu brincava com os crianças, falava, uma carrocinha muito cheia de pedra, você não aguenta mais carregar isso, vai jogando fora. Então, assim, se nós temos muita coisa assim, embolada dentro de nós, ou aquele rolo embolado, que vai enrolando aquela linha, não sabe nem onde que está o fio, então, procure ajuda de alguém, procure um psicólogo experiente, uma pessoa que tenha uma boa formação para te ajudar. Veja bem, queridos, quantas possibilidades existem. Por que nós temos que encerrar o ciclo? Porque nós vamos passar pelo Natal, que é uma época de espiritualidade. Eu vou falar sobre o Natal no próximo vídeo. E também vou falar sobre o recomeço do ano novo. Nós vamos ter um novo ano. Por que não um novo ano? Por que não um novo tempo? Por que não uma nova oportunidade? Vamos lá, vamos olhar isso. Me contem o que vocês acharam do que nós conversamos até agora. Um grande abraço no coração de cada um. Fique comigo. Ó, não esqueça de dar o like, assim o YouTube entende que outras pessoas devem ouvir o vídeo, tá bom? Até a próxima semana.